referente à sua mãe, ao seu pai, como que ficou? Em relação ao meu relacionamento com os meus pais, Sim. minha mãe, ela me criou junto com a minha avó. Quando eu nasci, minha mãe, ela me rejeitou porque meu pai traiu ela e ficou com outra mulher. Então minha mãe ficou com muita raiva do meu pai. E eu me pareço muito com meu pai. E quando ela me olhava, ela lembrava do meu pai. Sim. E ela me rejeitou. Coitada. Realidade de muitas Eu famílias. não a julgo por isso, entendeu? Porque, cara, só ela sabe a dor que ela sofreu. É claro que eu paguei o preço por isso, mas a minha mãe, nesse tempo, ela não tinha conhecimento da palavra, ela não conhecia Deus, ela não tinha ajuda emocional, ela não passou com um psicólogo, Exatamente. sabe? Ela não tinha estruturas, ela teve que passar por aquilo sozinha. Na ignorância dela, sem falta de informação. Sabe, porque hoje a nossa geração é uma bênção, a gente tem tanta informação, a gente tem tanto conhecimento, que até psicólogo, cara, se você procurar no YouTube, você encontra ajuda. Exatamente. Em vídeos, é o que eu tô fazendo aqui. Então, essa geração é uma geração que tem muito acesso à cura. A gente tem muito acesso. Agora, no tempo dos nossos pais, não tinha esse acesso, não. Não mesmo. Tudo mais difícil. Eles sofriam muito, cara. Sofriam calado, porque não tinha onde recorrer. E tinha que mostrar força, porque a fraqueza era covardia, né? Exato. Então, eu não julgo minha mãe, porque hoje eu entendo que ela realmente teve que passar por tudo isso sozinha, sem ferramentas. Eu creio que Deus guardou ela, porque Deus sempre esteve com ela, mas Deus trabalha através de ferramentas também. Deus usa a ciência, Deus usa pessoas, Isso. Deus usa a tecnologia, Deus usa o conhecimento em nosso favor. Deus, ele tem as maneiras dele de trabalhar, mas na Bíblia diz que nos últimos dias o conhecimento aumentará. Isso é benefício para nós. Se a gente souber usar da maneira certa, Isso. a gente só cresce e acrescenta no reino de Deus. Até, por exemplo, aqui é um podcast, tecnologia. Você tá usando pro bem, Exatamente. não é? Para alcançar mais almas. Da minha mãe, então, eu cresci distante da minha mãe. Minha avó que me criou. E, tipo, o relacionamento que eu tinha com a minha mãe era como se ela fosse minha irmã mais velha, entendeu? Eu chamava ela de mãe, mas não tinha vínculos maternos. Porque ela não me deu esse carinho. Tipo, mas eu a perdoo por isso. E ela se arrependeu. Hoje eu tenho 33, minha mãe tem 53. Hoje o nosso relacionamento é outro. Minha mãe, hoje, ela é carinhosa. Ela é amorosa, e eu não digo isso pra ficar bonitinho aqui, pra ser clichê, é real. Jesus realmente transformou o meu relacionamento com a minha mãe, entendeu? Minha mãe é outra pessoa. Hoje ela é uma mãe que ela nunca foi. E ela é muito carinhosa. Talvez a mãe que estava guardada dentro dela e ela não sabia isso. Não sabia, né? Não teve oportunidade de mostrar. A vida foi muito dura com ela, né? E hoje ela faz almoço pra gente. Você vê que ela faz com amor, né? É a maneira dela de demonstrar amor. Olha faz comidinha. Só. Vem aqui almoçar na minha casa, né? Aí ela faz aquele almocinho gostoso pra gente. E ela dá o melhor, sabe? Você vê que ela quer que a gente coma. Ai, ficou gostoso, sabe? Então, minha mãe mudou muito. Hoje, ela acredita muito em Deus também, viu? Ela busca a direção de Deus, busca a resposta. Ela ora, escuta louvor, escuta pregações. Que lindo. Minha mãe se entregou pra Deus. Ela é outra pessoa. E foi Deus que transformou. Eu recebi uma profecia, né? Antes de tudo acontecer. Eu recebi uma profecia, Deus usou um profeta na igreja e falou: eu não te conheço. E não me conhecia mesmo. Mas Deus manda te dizer que ele vai fazer você e sua mãe virarem melhores amigas. Ai, e que lindo. Eu duvidei. Eu falei, impossível. Aí eu e minha mãe, a gente era gato e rato. Você não pensou assim, esse profeta deve estar louco. Porque eu e minha mãe não se dava bem. E eu recebi uma profecia e Deus fez. A gente se dá muito bem. Amém, graças a Deus. Jesus. Graças Amém. a Deus. E o meu pai foi um relacionamento ausente a vida inteira. É triste o meu relacionamento com meu pai, porque eu tentei, depois que eu me converti, ele já morreu, então eu falo com respeito a vida dele, né? Porque eu não vou ficar falando mal dele agora que ele morreu, pelo amor de Deus, né? Mas eu também não posso deixar de contar o que eu passei, né? Eu creio que meu pai foi salvo. Porque é uma verdade, né? Mas assim, depois que eu me converti, eu tentei me aproximar do meu pai. Eu tentei me aproximar dele. Mas nele havia uma resistência muito grande. Ele realmente me rejeitou como filha. Desde o ventre, eu acredito que isso era uma maldição que precisava ser quebrada na vida dele. E eu acredito que, infelizmente, ele não teve acesso a esse conhecimento, né? Ou ele não quis, não sei, isso é entre ele e Deus. Mas o meu pai me rejeitou desde o meu nascimento até a morte dele. Porque eu tentei, então a minha consciência é tranquila. Meu marido sabe, eu tenho testemunhas
né? Eu tentei me aproximar do meu pai. Houve uma fase da nossa vida que a gente realmente se aproximou, mas acontecia qualquer coisinha, ele já se afastava. Ele tinha muita resistência a ter um relacionamento comigo, como filha. Com os outros filhos, não, era só comigo. Porque ele teve filhos que ele criou e ele era todo amável, todo bonzinho, mas comigo não. Tipo, ele nunca me tratou mal, mas ele era afastado. Ele não queria ter relacionamento comigo, ele tinha essa resistência e ele não me amava como pai. Algumas pessoas falam assim pra mim, ele te amava assim. Eu falei, para, gente. Às vezes a gente tem que aceitar a realidade. Meu pai não me amava e tá tudo bem, porque isso é entre ele e Deus. Eu fiz a minha parte. Eu não vou ficar sofrendo porque uma pessoa escolheu não me amar. Entendeu? Porque o meu Deus, pai, me ama. Sim. E eu me afogo nesse amor. E você não pode viver a vida se cobrando. Eu não vou ficar me cobrando, eu não vou ficar me inferiorizando, me sentindo a rejeitada. Eu não vou viver como a diminuída, a oprimida, porque uma pessoa me rejeita. Isso é entre ela e Deus, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Então, a partir do momento que eu entendi que eu não tenho culpa do meu pai ter me rejeitado, e eu me afogo no amor de Deus, foi uma escolha dele. O que me consola? Ele foi salvo. Amém. Eu tenho convicção que meu pai foi salvo. Amém. Eu perdoei ele por tudo que ele fez. Sim. Por tudo que ele não fez, na verdade, né? Sim. Que ele não foi ruim comigo, tá? Quero deixar claro aqui que meu pai nunca foi uma pessoa ruim comigo. Nunca me maltratou. O que realmente me feriu foi a ausência e a rejeição, né? E eu o perdoo. E eu me sinto curada. Não choro, não sofro, não tenho esse sentimento de rejeição dentro de mim, porque eu sei que eu sou muito amada por Deus. Muito. O meu pai do céu me ama demais. Ele me educa, ele me corrige, ele me mima, ele cuida de mim. Então, minha paternidade... E te chama de querida, Me chama de querida. A minha paternidade tá curada. Amém. Eu sou uma filha amada, de verdade. Eu me sinto uma filha muito amada. Eu tenho um pai. Só que assim, eu tô feliz pelo meu pai ter sido salvo. Entendeu? Não é porque ele fez o que fez comigo que eu vou me alegrar, ele foi pro inferno bem feito. Não. Ele foi salvo. Deus me mostrou que ele foi salvo. Amém. Entendeu? Porque no caixão dele eu senti o Espírito Santo no corpo morto dele. E eu falei em línguas. Deus me mostrando, até o corpo dele tá cheio da minha presença. Porque meu pai morreu de câncer, né? Meu pai, ele era muito adorador. Ele tinha essa resistência a mim. Ok, era um defeito dele, ele não conseguia se libertar disso, é entre ele e Deus, ninguém perfeito, né? Mas ele amava Jesus. Meu pai amava Jesus, muito. Ele era louco por Jesus, cara. Amém. Era de se admirar, sabe? Amém. E ele morreu adorando. Ele não blasfemou, não negou Jesus. Ele morreu adorando a Deus. Então, no caixão, quando eu toquei no corpo do meu pai, tava lotado do Espírito Santo. Eita, eu até falei em línguas, no velório, quando eu toquei no corpo dele. Deus me mostrando, seu pai tá lotado da minha glória. Eu anestesiei tanto ele para ele não sentir tanta dor como ele deveria sentir. Porque Deus faz isso. Deus faz isso. Tem gente que no leito da morte nem sofre o que era para sofrer, de tanto que Deus anestesia com a glória dele. Amém. Deus é muito bom. Quem serve a Deus só ganha. Né? Então eu fico feliz porque meu pai foi salvo. E isso me basta. Amém. Isso me basta. E é isso.